Olá, meus amigos. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do canal Planeta Animal. Hoje, vamos conhecer uma das serpentes mais famosas e fascinantes das Américas, a cobra cascavel. Silenciosa, camuflada e dona de um dos sons mais reconhecidos da natureza, a cascavel carrega na ponta da cauda um aviso poderoso, o seu chocalho. Esse som seco e vibrante não é um convite ao ataque, mas uma mensagem clara para quem se aproxima demais. Estou aqui. Mantenha distância. Durante muito tempo, a cascavel foi vista apenas como um animal perigoso. Mas por trás do medo, existe uma criatura essencial para o equilíbrio da vida selvagem. Uma predadora precisa, paciente e perfeitamente adaptada ao ambiente onde vive. Neste episódio, vamos descobrir suas características, sua alimentação, reprodução, habitat, predadores, ameaças e sua importância para a natureza. Prepare-se para olhar a cobra cascavel com mais respeito, curiosidade e admiração. A cobra cascavel possui um corpo forte, robusto e coberto por escamas em tons de marrom, cinza, bege e amarelo terroso. Essas cores ajudam o animal a se misturar ao solo seco, às pedras, às folhas caídas e à vegetação rasteira. Em geral, uma cascavel mede entre 1 e 1,5 metro de comprimento, embora alguns indivíduos possam ser maiores. Seu corpo é musculoso, sua cabeça tem formato triangular e seus olhos possuem pupilas verticais, típicas de muitos predadores que vivem entre a luz e a sombra. A língua bifurcada entra e sai rapidamente da boca, captando partículas químicas no ar. É assim que a cascavel sente o ambiente, localiza presas e percebe possíveis ameaças. Mas sua característica mais marcante é o guizo, localizado na ponta da cauda. Ele é formado por segmentos de queratina, a mesma substância presente em nossas unhas. Quando a serpente vibra a cauda rapidamente, esses segmentos produzem o famoso som de chocalho. A cascavel também possui sensores capazes de perceber o calor de animais de sangue quente. Essa habilidade permite que ela localize presas mesmo em locais escuros. Apesar de ter veneno potente, a cascavel não é agressiva por natureza. Ela prefere fugir, se esconder ou avisar com o guizo. O bote costuma acontecer apenas quando ela se sente ameaçada ou encurralada. A alimentação da cascavel é composta principalmente por pequenos mamíferos, como ratos e outros roedores. Ela também pode comer lagartos, aves pequenas e outros animais, dependendo da região onde vive. Sua caça é baseada na paciência. A cascavel não corre atrás da presa por longas distâncias. Ela espera. Permanece imóvel, escondida entre pedras, capins ou folhas secas, até que o momento certo chegue. Suas presas inoculam o veneno, e a cascavel aguarda até que a presa fique imóvel. Depois ela segue o rastro químico deixado pelo animal e o engole inteiro, lentamente, com a ajuda de sua mandíbula extremamente flexível. Esse comportamento é muito importante para o equilíbrio ecológico. Ao controlar populações de roedores, a cascavel ajuda a proteger plantações, sementes e até a saúde humana, já que alguns roedores podem transmitir doenças. Na natureza, nada existe por acaso. Até uma serpente temida exerce uma função essencial. O período reprodutivo da cascavel é marcado por encontros silenciosos e disputas entre machos. Durante essa fase, eles se tornam mais ativos e percorrem maiores distâncias em busca de fêmeas. Guiados por sinais químicos deixados no ambiente, os machos seguem rastros invisíveis pelo solo. Quando dois deles encontram a mesma fêmea, pode acontecer um combate ritual. Eles erguem parte do corpo, entrelaçam-se e tentam empurrar um ao outro. Não é uma luta para matar, mas uma disputa de força. O vencedor ganha a chance de se aproximar da fêmea. Depois do acasalamento, os filhotes se desenvolvem dentro do corpo da mãe. Diferente de muitas serpentes que colocam ovos, a cascavel dá à luz filhotes vivos. A gestação costuma durar cerca de 4 a 6 meses, e a ninhada pode variar de 4 a 20 filhotes, dependendo da espécie, do tamanho da mãe e das condições do ambiente. Ao nascer, os filhotes já possuem veneno funcional e instintos de sobrevivência. Pequenos e frágeis na aparência, eles chegam ao mundo prontos para enfrentar predadores,
procurar abrigo e encontrar alimento. A mãe pode permanecer próxima por pouco tempo, mas logo cada filhote seguirá sozinho. Na vida da cascavel, a independência começa cedo, e cada jovem serpente que sobrevive representa mais um elo na longa história da espécie. A cascavel vive principalmente em ambientes abertos, secos e ensolarados. Ela pode ser encontrada em cerrados, caatingas, campos, pradarias, desertos, áreas rochosas e matas secas. Seu mundo é feito de calor, poeira, pedras, capins baixos e arbustos resistentes. Durante o dia, o sol aquece o solo. Ao entardecer, o vento passa pela vegetação seca, enquanto pequenos animais começam a se movimentar. A cascavel usa esse ambiente com grande eficiência. Nas horas mais quentes, busca abrigo em tocas abandonadas, fendas entre pedras ou debaixo da vegetação. Em horários mais amenos, sai para caçar, se aquecer ou procurar parceiros. Como todo réptil, ela depende da temperatura externa para regular o corpo. Por isso, alterna entre locais ensolarados e áreas sombreadas. Sua camuflagem é tão perfeita que muitas vezes ela permanece ali, imóvel, sem ser percebida. A cor de suas escamas se mistura ao chão, às folhas secas e às pedras. Nesse habitat, a cascavel não apenas vive. Ela desaparece na paisagem como se fosse parte da própria terra. As cascavéis são serpentes típicas das Américas. Elas podem ser encontradas desde o sul do Canadá, passando pelos Estados Unidos, México, América Central e chegando à América do Sul. Existem várias espécies de cascavéis adaptadas a diferentes ambientes. Algumas vivem em desertos quentes, outras habitam pradarias, montanhas secas, campos tropicais e savanas. Na América do Sul, uma das mais conhecidas é a Crotalus duriçus, a cascavel sul-americana. No Brasil, ela ocorre principalmente em áreas abertas, como o cerrado, a caatinga e campos secos. A cascavel não é um animal migratório como certas aves ou grandes mamíferos. Seus deslocamentos são mais locais, ligados à busca por alimento, abrigo, parceiros e temperatura adequada. Mesmo sendo encontrada em muitas regiões, ela depende de ambientes preservados. Quando a natureza é destruída ou fragmentada, a cascavel perde espaço, alimento e segurança. Apesar de ser uma predadora eficiente, a cascavel também pode ser caçada. Entre seus inimigos naturais estão aves de rapina, como gaviões, falcões e corujas. Alguns mamíferos, como coates, guaxinins, coiotes e outros carnívoros, também podem atacar serpentes. Em certas regiões, até outras cobras podem representar perigo. Para se defender, a cascavel usa primeiro a camuflagem. Ficar imóvel e se misturar ao ambiente é uma de suas melhores estratégias. Quando o perigo chega perto demais, ela vibra o guizo. O som do chocalho serve para evitar o confronto. É um aviso antes do ataque. Se a ameaça insiste, a cascavel enrola o corpo, ergue a cabeça e se prepara para dar o bote. Mas essa costuma ser sua última opção. Na natureza, a cascavel caça, mas também pode ser caçada. Ela controla populações de roedores e, ao mesmo tempo, pode servir de alimento para outros animais. Tudo está conectado. Cada predador, cada presa e cada encontro fazem parte do equilíbrio da vida selvagem. Mesmo sendo resistente, a cascavel enfrenta grandes ameaças. A principal delas é a destruição do habitat. Áreas naturais são transformadas em lavouras, pastagens, estradas e cidades. Com isso, a cascavel perde abrigo, alimento e locais seguros para se reproduzir. Outra ameaça é o medo humano. Muitas cascavéis são mortas assim que são encontradas, mesmo quando não representam perigo imediato. O medo das serpentes é comum, mas a eliminação desses animais prejudica o equilíbrio do ambiente. Atropelamentos também são frequentes, principalmente em estradas que cortam áreas naturais. Além disso, o uso de agrotóxicos, a redução das presas e as mudanças climáticas podem afetar suas populações. O status de conservação varia conforme a espécie e a região. Algumas cascavéis ainda são relativamente comuns, enquanto outras populações sofrem ameaças locais.
Proteger a cascavel significa proteger o equilíbrio da natureza. Ao encontrar uma serpente, o melhor é manter distância, não tentar capturá-la e acionar profissionais capacitados quando necessário. A cascavel não precisa ser perseguida, ela precisa ser respeitada. Na natureza, a cascavel pode viver, em média, entre 10 e 20 anos, dependendo da espécie, do ambiente e dos riscos que enfrenta. Em cativeiro, protegida de predadores e da escassez de alimento, pode ultrapassar os 20 anos. Mas chegar à fase adulta não é fácil. Muitos filhotes morrem nos primeiros meses, vítimas de predadores, clima extremo ou falta de alimento. Aqueles que sobrevivem crescem com o passar das estações. Trocam de pele, aprendem os melhores lugares para caçar, encontram abrigos seguros e seguem o ritmo paciente da natureza. Cada muda de pele marca uma nova etapa. Cada cicatriz conta uma história. Cada vibração do guizo lembra que aquele animal atravessou perigos e continua vivo. A cascavel nos ensina que sobreviver é uma arte silenciosa. E assim, chegamos ao fim da nossa jornada pela vida da cobra-cascavel, um animal que muitos temem, mas poucos realmente conhecem. Uma serpente silenciosa precisa e essencial para o equilíbrio dos ecossistemas. Seu chocalho, tantas vezes associado ao perigo, é também uma mensagem de paz, um aviso para evitar conflitos. Uma voz seca no meio da paisagem, dizendo que a natureza merece respeito. A cascavel não é vilã. Ela é parte da vida selvagem. Controla populações de roedores, alimenta outros animais e participa da grande cadeia da vida. Quando protegemos uma espécie como essa, protegemos muito mais do que uma serpente. Protegemos o solo, as plantas, os predadores, as presas e os ciclos naturais que mantêm o planeta em equilíbrio. Muito obrigado por assistir a mais este episódio do Planeta Animal. Se você gostou, inscreva-se no canal, deixe seu apoio e continue conosco nessa jornada para conhecer e proteger as maravilhas do mundo natural. E lembre-se sempre, na natureza, até o som mais temido pode ser a voz do equilíbrio.